O Senhor me deu uma palavra sobre o altar cristão. E vamos entender um pouquinho disso. Aí no Hebreus capítulo 13, versículo 10, diz que nós possuímos um altar. Não é que nós vamos possuir um altar. E nem tampouco nós temos que fazer um altar. Porque nós já possuímos. Se nós possuímos, é porque ele está feito. Ok? Então nós possuímos um altar. E o texto diz que não tem direito de comer aqueles que ministravam lá no tabernáculo antigo, né? Aqueles que ainda estavam na parábola. Então veja o que diz aí o Hebreus 9:9. E ele estava falando dos sacrifícios, ele estava falando de tudo o que era feito lá no Velho Testamento. E veja como começa. Isto é uma parábola para a época presente. Diga comigo, isto é uma parábola para a época presente. Isto o quê? Os rituais do Velho Testamento. Aquelas coisas todas que o povo de Deus fazia no Velho Testamento era uma parábola para o Novo Testamento. Uma parábola é uma coisa assim que está implícita, um princípio nela. Mas a parábola não é o princípio. Dentro dela está um princípio. Por exemplo, quer ver uma parábola do Velho Testamento? O cordeiro. O cordeiro era uma parábola do Velho Testamento. Então, quando a pessoa queria se comunicar com Deus, ele trazia um cordeiro, quando ele queria confessar os pecados. Ele trazia um cordeiro, ele punha a mão sobre a cabeça do cordeiro, era um símbolo de que o seu pecado passava sobre o cordeiro. E aí o cordeiro era sacrificado, aquele cordeiro era Jesus. João Batista disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é uma parábola. Lá tinha um princípio implícito. Mas hoje, essa parábola não existe mais, porque ela se cumpriu. O cordeiro verdadeiro, aquilo que era um tipo, uma parábola, já se cumpriu. Então aqueles altares que tinha lá no Velho Testamento, e tinha basicamente 2 altares, se você pensar no povo de Israel, no deserto, Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo, e Deus disse para Moisés, faça do jeito que eu te mostrei lá no céu. Deus mostrou para ele, lá no monte, quando ele estava com Deus, deu o desenho do tabernáculo, era um negócio retangular assim, as tribos ficavam em volta do tabernáculo. Para entrar no tabernáculo, ele era com pilares e era com tecido em volta. Para entrar tinha uma porta de pano de 4 cores. Essas 4 cores significam os 4 evangelhos, os 4 ministérios de Jesus. Então a pessoa entrava para dentro do tabernáculo. A primeira coisa que ele encontrava era um altar de bronze. Porque ele trazia o cordeiro para apresentar para Deus, confessava o seu pecado, o cordeiro era morto. O cordeiro era morto. Esse altar era um símbolo da cruz de Cristo. Foi onde Jesus foi morto e oferecido. Daí o cordeiro era queimado. E o sangue era levado para uma outra parte. Lá dentro desse retângulo, e a primeira parte se chamava lugar santo. E tinha uma porta para entrar. E era a mesma porta. Jesus disse, eu sou a porta. Está lá no João 10. Aí entrava lá para dentro e ali tinha os utensílios. E ali dentro tinha um outro altar. Era o altar do holocausto. Então veja bem, o altar era onde a pessoa levava o cordeiro para o sacrifício. Eu e você, quando Jesus subiu naquela cruz, a Bíblia diz que eu e você, nós fomos unidos com eles na semelhança da sua morte. Sabe onde é que está escrito isso? Romanos 6:6. Se você quiser ler. Nós fomos unidos com ele. Então nós já participamos desse altar. Jesus foi oferecido, ele morreu por nós, mas ele não só morreu por nós. Nós morremos com ele. Morte e ressurreição quer dizer novo nascimento. Nasceu de novo. Ok? Então quando eu participo disso, eu nasço de novo. Eu morro com Jesus e eu ressuscito, eu nasço de novo. Ok? Mas depois que eu nasço de novo, e isso era um símbolo daquele altar lá no Velho Testamento, aí o que acontece? Eu tenho vida cristã. Agora, a vida cristã tem a ver com o segundo altar. Então eu tenho que entrar nesse lugar santo, que é onde está esse altar aí, né? E aí tinha esse altar, era um altar de bronze em que era oferecido incenso, adoração. Esse altar significava a nossa vida cristã, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A Bíblia diz, rogo-vos, pois irmãos, Romanos 12, versículo 1, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas a Bíblia continua dizendo lá no Hebreus 10 que nós temos esse altar. Agora presta atenção nisso.
para você entender o que Deus falou comigo e o que Deus quer falar com você. Esse altar não é uma coisa física, num lugar físico. Esse altar é mais um posicionamento que você tem na presença de Deus. É mais um posicionamento que você tem na presença de Deus. Esse é o teu altar. O altar não é mais uma coisa física, não é mais num lugar específico. Ele pode ser em qualquer lugar, é um posicionamento. Por exemplo, eu tenho um altar tremendo. Sabe que um dos meus altares que eu tenho é quando eu estou dirigindo, é o volante do meu carro. Eu estou lá dirigindo, principalmente quando eu viajo, é uma viagem longa, são os melhores tempos que eu tenho com Deus. Eu viajo orando, adorando, né? Principalmente quando eu estou sozinho, eu vou orando, adorando. Então, altar não é especificamente um lugar físico, mas é um posicionamento, é uma disposição que a gente tem perante Deus. Agora veja só, no Novo Testamento o altar significa essa vida cristã e os sacrifícios. A Bíblia diz que nós temos que oferecer sacrifícios a Deus, mas você não oferece mais um cordeiro, porque esse sacrifício já foi. Sabe quem é o sacrifício hoje? É você. Você oferece você mesmo com um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o teu corpo, mas é também a tua alma e é o teu espírito. E o teu altar é lá no teu espírito, da onde? Do teu espírito. O Espírito Santo traz para fora tudo aquilo que é para a glória de Deus. E tudo aquilo que é para a tua santificação. Porque tem duas coisas. Uma coisa é oferecida para Deus e outra coisa é oferecida para a tua própria santificação. Mas é o Deus que santifica, mas é oferecido por você. Ok? Então veja bem, esse altar são os lugares onde a gente se encontra com Deus e faz um pacto com Ele. Eu já li para vocês aqui o meu pacto que eu tenho escrito, né? Foi um dia que eu me encontrei com meu Deus. E naquele dia eu resolvi escrever esse pacto, que é o meu cartãozinho aqui, que eu tenho escrito como é que eu quero a minha vida, a minha consagração. E muitos anos atrás isso aconteceu. Foi um dia que eu tive esse encontro pessoal com Deus e eu fiz esse pacto. Cada vez que você adora, você está fazendo um pacto. E tudo que você adora, você está fazendo um pacto com isso. Por exemplo, se alguém ama o dinheiro, adora o dinheiro, está fazendo um pacto com um camarada que Jesus explicou quem é, chama-se Mamon, é um demônio. Então, tudo aquilo que você adora, tudo aquilo que você faz um pacto com ele, você está fazendo dele seu Deus. Então nós temos um altar cristão. O que é que nós temos, e é isso que Deus falou comigo, e foi um tempo tão bom para a minha vida, o que é que nós temos para oferecer nesse altar? Tem uma música, enquanto eu estava recebendo essa palavra, veio essa música no meu coração, eu fiquei com ela muitas horas. Vem o Senhor minha vida oferecer, como um sacrifício, tremenda, né? Nós temos então, o que é que nós podemos oferecer nesse altar? Às vezes nós não temos cuidado e não estamos oferecendo nada. Nosso altar está lá sem ser usado, nós estamos sem oferecer nada. Então eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. A primeira coisa que nós vemos que é, todo sacrifício envolve o nosso corpo. De alguma maneira, ou o nosso corpo físico, ou a nossa alma, ou o nosso espírito. Todo sacrifício envolve o nosso corpo. Se você for ler isso, você vai encontrar em Romanos capítulo 6, versículos 5 e 6, Romanos 12, 1, que você já sabe de cor. Está escrito lá que o sacrifício envolve o nosso corpo. Então, irmãos, vou te dar um exemplo de sacrifício. Isso que você está fazendo aqui agora. Você saiu da sua casa e você veio para cá para ter um encontro com o Senhor e com os irmãos. Aí você pode dizer, mas pastor, esse negócio não está claro para mim, porque Jesus não mora na gente? Jesus mora na gente. Nós não somos o templo de Jesus, nós somos o templo. Só que a coisa vai mais além de você e de mim. Segundo a palavra de Deus, Jesus é o cabeça de um corpo. Sabe o que está acontecendo aqui agora? Você não está aqui como um indivíduo, você está aqui como um corpo.
do qual Jesus é o cabeça. Então, quando você saiu da sua casa e você veio para esse encontro com Deus como um corpo, você deveria ter feito o teu encontro com Deus lá logo pela manhã, você sozinho, mas você também precisa essa parte de um encontro como um corpo. Então, quando você veio, esse é um sacrifício. Deus olha para isso e considera um sacrifício. Aí você vai dizer, mas pastor, no que me leva a isso? Há muitas coisas. Nós estamos numa época em que o diabo está colocando uma coisa nas nossas mentes, ou na mente dessa geração, nesse tempo, é que nós podemos ser cristãos sem ninguém mais. Nós podemos ser uma mão sem estar ligado a um corpo. E eu estava falando no nosso GED, né, e estava explicando sobre isso, qual é a importância de a gente se juntar aqui como um corpo. Irmãos, quando eu olho para vocês, eu não estou vendo vocês vindo aqui por um ato religioso. Está amarrado no nome de Jesus, ato religioso. Devia ficar dormindo, você veio para um ato religioso. Aproveitava mais. Mas eu estou vendo, não você do ponto de vista da organização, nós estamos dentro de uma organização. Olha aí os projetores, olha o som, olha o microfone, é uma organização. Mas essa não é a coisa importante. A coisa importante é que essa aqui é um corpo. A igreja é um corpo. E a Bíblia diz assim, não vos deixeis de congregar como é costume de alguns. Por que a Bíblia diz isso? Por causa da reunião do corpo em que Jesus é o cabeça. Gente, presta bem atenção, eu disse lá no nosso GED, eu quero explicar para vocês que não estavam no nosso GED, né? Estavam em outro GED, porque essa pergunta saiu lá, alguém fez essa pergunta, acho que até foi o Nozinho que fez. O negócio da igreja, eu disse, gente, nós não podemos ser salvos sem a igreja. Aí, como não vou ser salvo sem a igreja? Então a igreja que me salva? Claro que não. Quem te salva é Jesus, mas agora entenda o que eu estou querendo dizer. Nós, quando pensamos na salvação, nós pensamos numa coisa. A salvação não é uma coisa só. A salvação, eu quero que você pense comigo nisso, a salvação é como um grande guarda-chuva. Pense num grande guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva tem muitas coisas. E a salvação, ela vem para você e para mim num processo. Num processo que toca no meu passado, que toca no meu presente e que toca no meu futuro. Então, quando eu tenho o primeiro encontro, lá naquele altar que nós estamos falando, lá no altar do sacrifício, onde eu morro com Jesus, eu aceito Ele como meu Senhor e Salvador, eu sou incluído na sua cruz, eu morro na sua morte, eu ressuscito na sua ressurreição, eu nasço de novo. Isso se chama regeneração. Eu sou regenerado. Regenerar quer dizer gerar de novo. Então, eu estava morto, eu fui gerado outra vez pela vida de Jesus e agora eu sou filho de Deus e tenho a vida de Jesus em mim. Eu fui gerado de novo. Agora, o que aconteceu? Eu nasci como uma criança, com todo o nascimento natural. Eu nasci, e segundo Paulo, lá em Coríntios, a gente nasce como criança na fé. E alguns nascem, e os anos passam e continuam criança, tomando uma madeira. E o Paulo ficou irritado com isso, né? Ele escreve para eles, não que eu queria falar outras coisas, mas vocês ainda não podem ouvir porque são criança. Então, a regeneração, ela tem a ver com o nosso passado. Na regeneração, você é livre da condenação do pecado. Diga comigo, na regeneração, eu sou livre da condenação do pecado. Aí vem o Romano dizendo assim, ó, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Não há mais condenação sobre você. Porque você morreu com Jesus e Jesus morreu por você, já não há mais condenação. Você nasceu de novo. Agora, gente, nós nascemos de novo, mas aí a gente tem que viver. Já viu você nascendo de novo, uma criança nascendo de novo e não viver? Aí nasceu morta, né? E tem muitas crianças que nascem mortas, né? Mas nós nascemos vivos. E esse é o segundo passo da salvação. O primeiro passo é nascer de novo, regeneração. Segundo passo se chama santificação. Agora vem o ponto que eu quero falar com vocês. A santificação só pode acontecer no corpo. Não na organização, por favor, não confunda as coisas. Eu não estou falando da nossa organização ICC, que a gente tem aí
o nosso registro estadual, o nosso registro municipal, as organizações todas. Não estou falando disso. Estou falando do corpo, esse que você é membro e está aqui agora. E Jesus é o cabeça. Não há santificação fora do corpo. Sabe por quê? Porque é no corpo que Deus dá os dons para um trabalhar com o outro. É no corpo que existe aquelas pessoas que vão corrigir os que precisam corrigir. É no corpo que existem as pessoas que vão ensinar os que precisam ser ensinados. E essa segunda fase da salvação, sabe como é que ela se chama? Santificação. No passado, quando eu nasci de novo, eu fui livre da condenação do pecado. Na santificação, eu estou sendo salvo. E eu estou sendo livre do poder do pecado. E está lá escrito na Bíblia, e o pecado não terá mais domínio sobre vós. Eu estou sendo livre do poder do pecado. Esse é o segundo estágio da salvação. Então a salvação não é uma coisa, ela é um processo, não é uma única coisa. No segundo estágio é essa. Isso só pode acontecer no corpo. E só pode acontecer através do altar. Que nós vamos falar agora. O que é que se traz no altar? E só pode acontecer no corpo. E sabe, a Bíblia diz mais. Segui Romanos, aliás, Hebreus, eu acho, 13 por lá. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, você não pode ver o Senhor. Amém? E daí o último e terceiro passo, eu quero ir rápido nisso, só para você entender o que é a salvação. Salvação não é quando você recebeu Jesus, nasceu de novo, ai, fui salvo. Não, você foi salvo, mas você está sendo salvo. Você está sendo salvo, mas você será salvo. Quando que você será salvo? A hora que você morrer e for com Jesus ganhar um corpo novo. Porque o projeto de Deus para você é um corpo glorificado semelhante ao de Jesus. O Adão lá no paraíso, antes do pecado, Deus vinha falar com eles e tal, mas ele não era o projeto final de Deus. O projeto final de Deus é Jesus da ressurreição, do qual você vai ter um corpo semelhante ao dele. Você será salvo. Amém? Então, o processo. Então, agora nós estamos nesse processo do altar, gente. E o que é que nós temos que oferecer nesse altar para a gente poder continuar sendo salvo? Isto é, crescendo na estatura e na graça, sendo santificado, seguindo a santificação. O que é que nós temos que oferecer nesse altar? Eu anotei algumas coisas aqui. Primeira coisa é a adoração. O altar da adoração pelo que ele é. Você adora a Deus pelo que Deus é. Você adora Ele pelo que Ele é, por seu caráter, pelo que Ele é, pela pessoa dEle, pelo que Ele é na sua pessoa. Baseado nisso, você adora a Deus. Jesus, quando estava com aquela mulher lá no deserto, sentado do lado do poço, esperando os discípulos que tinham ido lá para comprar alguma coisa para comer, veio uma mulher samaritana, chega até ele no poço e ele pede água. Ela falou, não posso te dar água, samaritano não se dá com judeu. Você é judeu, eu sou samaritana, tá. Lá no famoso poço de Sicar. Está lá no João capítulo 4, se você quiser ler essa história. Então veja bem, aí Jesus disse, se você conhecesse quem eu sou, você pediria, eu te daria água da vida. E o papo vai. E a mulher descobre e diz, eu vejo que você é profeta. E dela diz, e já que o senhor é profeta, me esclarece o negócio aqui. Nossos pais diziam que a gente tem que adorar naquele monte. Vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém. Que negócio é esse agora? Onde a gente vai? Jesus diz, o tempo veio e já é agora. Diga comigo, o tempo é agora. Jesus diz para a mulher, capítulo 4, 23, versículo 23 e 24. Jesus diz, e o tempo é agora, em que os verdadeiros adoradores do meu Pai adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é agora. A adoração é agora. É o altar onde você tem que oferecer a tua adoração. E sabe, em espírito. É lá no altar do teu espírito. Você oferece em espírito, pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo, dentro do teu espírito, se move em você. Então vem aquele fluir da adoração. Vem o fluir da adoração. E você adora em espírito e em verdade. Amados, a adoração é muito mais do que cantar para Jesus. Muito mais do que cantar. Você pode cantar, eu sempre costumo dizer, se cantar bem, cantar bonito, fosse adoração, o melhor adorador que existiu foi o Michael Jackson para mim. Porque esse cara cantava. Ele cantava lindo, mas não adorava nada. Ele não adorava nada. Porque adoração é uma outra coisa, tem que vir primeiro do Espírito, pelo Espírito. Então lá do teu altar você tira a tua adoração ao Senhor. Gente, quando você começa a adorar, o diabo não consegue ficar. A cura vem, as coisas acontecem. Veja a história do Davi. Davi pegava a harpinha dele, ele era um adorador. Ele não tinha muita coisa para fazer, porque ele ficava olhando as ovelhas pastarem. Ele se cansava lá, ele tinha uma harpinha, ele ficava lá tocando a sua harpa. Quando foi preciso, chamaram ele, e ele foi, o Saul estava endemoniado, e ele começa a tocar sua harpa. Quando ele começava a adorar, o demônio, pã! Tinha que fugir, porque se é uma coisa que demônio não aguenta é adoração. Então, amados, nesse altar teu, eu, você, todos nós temos que oferecer adoração. Gente, adoração é parte do nosso DNA. Nós fomos criados como adoradores. Sabe quem é o diabo? É alguém que um dia deixou de ser adorador e quis ser adorado. Satanás era o anjo querubim lá da adoração do Senhor. E aí ele deixou, por isso ele se tornou Satanás. Ele quis ser adorado, ele perdeu a oportunidade de ser um adorador. Nunca mais ele pode adorar Deus. Nunca. Mas nós somos os adoradores. Então, no nosso altar, amados, temos que oferecer adoração. Agora, gente, você pode adorar sozinho, você pode adorar aqui na igreja. A adoração congregacional é um negócio tremendo. Enquanto nós adorávamos aqui, e eu vou falar daqui a pouquinho, o Espírito Santo, enquanto a gente adora, vem sobre a gente. Vem sobre a gente. O Espírito Santo vem sobre a gente enquanto a gente adora, enquanto a gente ora. Ele vem de muitas maneiras. Mas no nosso altar tem que ser oferecido adoração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem que responder para você. Eu respondo por mim. Quanta adoração tem no seu altar? Você tem um altar. A Bíblia diz, temos um altar. Está lá escrito no Hebreus, o texto que eu comecei com vocês. Temos um altar. Quanta adoração você está oferecendo lá? Segunda coisa que eu quero ver com vocês é que nós temos um altar para louvor. Veja, põe para mim o Salmo 150. Louvor é uma coisa, adoração é outra. Se você não sabe, deixa eu explicar. Você adora a Deus pelo que Ele é, mas você louva a Deus pelo que Ele faz. Essa é a diferença de adoração para louvor. Salmo 150, veja. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento. Agora veja, obra do seu poder. Vai no 2. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. 3. Louvai-o com, aí começa a dizer com que você pode louvar. Com som de trombeta, com saltério, com harpa, como Davi fazia, com adufes, com danças, como os meninos fizeram aqui agora há pouco. Isso é louvor. Com instrumentos de corda, como o pessoal estava aqui agora, com flauta, que a gente ainda não tem. Deus abençoe que a gente um dia tenha. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, nós fomos criados para o louvor da sua glória. Qual é a diferença, adoração da sua glória e louvor da sua glória? Adoração da sua glória, nós olhamos nele, quem ele é. Louvor da sua glória, nós olhamos para ele e vemos tudo o que ele está fazendo e nós o louvamos. Eu olho para ele e vejo de onde ele me tirou e eu louvo. Do abismo que ele me tirou e eu louvo. Eu olho para ele e vejo todas as vezes que ele me curou. Agora mesmo eu fui curado, aí esses dias.
Meu coração estava batendo a 30, está batendo normal agora. Eu fui curado. Eu olho para isso, eu louvo o Senhor, porque Ele é o Deus que me sara. As suas poderosas obras. Como é que está o teu altar de louvor? Sabe, às vezes nós somos igual sanguessuga. A Bíblia diz que tinha duas sanguessugas. Um era Dá e outro era Dadá. Dá e Dadá. É duas sanguessugas, está escrito lá no profeta. Dá e Dadá. Então, às vezes, a gente só quer assim, ó. Dá. Mas você nunca louva a Deus pelo que Ele fez. O teu louvor é o reconhecimento do que Deus fez, principalmente na tua vida. Mas às vezes é o reconhecimento do que Deus fez no teu amigo, na tua amiga, né? O que Deus fez. Esse é o louvor. Ok? Então, como é que está o teu altar de louvor? O que tem no teu altar do louvor? Como é que está? Você tem que responder isso para Deus. Porque às vezes o nosso altar está lá. Deixa eu dizer isso para vocês, é funny, mas veio agora na minha mente, eu creio que Deus quer que eu diga para você. Um dia eu encontrei uma irmãzinha que fazia house cleaner, e ela fez um comentário comigo. Ela falou, pastor, eu limpo várias casas, e tem uma coisa que eu não consigo entender. Eu falei, o que você não consegue entender? Eu limpo essas casas, e tem casas que tem o selinho na boca do fogão. Quer dizer que nunca foi usado. E está lá há muito tempo. Tem um selinho na boca do fogão. Nunca foi usado. Era um fogão inútil. Nós não podemos ter altares inúteis. O fogão foi criado por um propósito. Foi desenhado, foi feito por um propósito. Na nossa vida, isso foi feito por um propósito. Nós não podemos ter altares sem nada neles. Altares nunca usados. Nunca usados, nós não podemos. Ok? Então essa é a segunda coisa que você pode oferecer no altar, o teu louvor. Mas sabe qual que é uma outra? É a oração. A Bíblia diz que quando a gente ora, está escrito no livro do Apocalipse, que a nossa oração é colocado num incensário. E que lá no fim da história, Deus vai pegar esse incensário com a oração dos santos e vai jogar sobre a terra como juízo. Caramba, a oração é um negócio tremendo. O nosso altar precisa ser cheio de oração, gente. Sabe, alguém que não ora é alguém que não progride na vida. Porque a oração é o teu relacionamento pessoal e íntimo com Deus, no qual você fala com Deus e você ouve a Deus. Você fala com Deus, Deus te responde e você diz, Deus fala com você. Você fala com Deus e Deus te responde. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Sabe, adoração, louvor, oração, são coisas que tem que encher o nosso altar. É como por exemplo, a gente vai numa festa e sempre tem, aqui quando a gente faz um almoço, uma coisa, tem sempre a mesa lá, né? O que a gente pensa se a gente vai num lugar e a mesa está escassa, está vazia? Aliás, eu queria dizer para vocês que eu noto uma coisa aqui na igreja. Quando nós fazemos qualquer evento aqui, que a gente tem comida, sobra, sempre sobra. O que aconteceria se a gente chegasse num lugar em que tem escassez? Será que o altar de Deus, que Deus fez para nós, construiu para nós, será que ele é para estar com essa escassez, não ter nada no altar? E sabe, a gente precisa estar consciente desse altar. Sabe por que o nosso altar às vezes fica vazio? Porque a gente não está consciente. Mas nós precisamos discernir os momentos. Eu estou dizendo isso como um exemplo que aconteceu agora, aqui. Eu vou dizer para vocês, a gente se prepara e vai oferecer o nosso melhor para Deus, mas Deus é ainda Deus quando a gente está oferecendo o nosso melhor. Se Ele disser, eu estou contente que você está trazendo, mas agora eu quero mover esse negócio para outro jeito. Se Deus quiser fazer outra coisa. A palavra é importante, mas ela pode vir de muitas maneiras. Ela precisa vir do jeito que Deus quer. Não uma palavra assim, sem óleo. Uma palavra sem óleo é igual uma fechadura enferrujada. Você faz assim, ela faz...
É uma palavra sem óleo. Então, nós temos essa liberdade aqui, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 14. Quando um vem, Deus traz uma língua, traz um canto, traz... Sabe? Nós precisamos começar a nos mover nessa maneira, na liberdade do Espírito, em que o Espírito é o Senhor. Porque onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Não estou falando de confusão. Não estou falando de bagunça. Não estou falando daquele negócio tradicional que a gente conhece aí, que a pessoa vai lá e diz assim, pastor, eu não sei cantar, mas eu quero cantar para Jesus. E às vezes nem tem o Espírito Santo. Vai lá porque o microfonezinho dá ibope. Porque se sente melhor, porque foi lá e cantou. Não, eu não estou falando isso. Isso é que espírito de confusão está amarrado no nome de Jesus. Não vai existir no nosso meio. Aliás, eu sempre fico de olho nisso. Nós, em Foz do Iguaçu, aconteceu uma história como essa, né? Uma irmãzinha, a gente tinha toda essa liberdade no culto. Olha, a nossa liberdade no culto era tanto que a gente nem sabia as músicas que ia cantar. É tanta liberdade. Sabe, eu sou daquele tempo, lá era aquele tempo que tinha a pasta sanfonada, que tinha como é que é, transparência. A garota da transparência era tão ágil, tão treinada no negócio, que era começar, ela estava lá a transparência. Era um negócio assim sensacional. Aí uma irmãzinha lá um dia, né, chegou e tal, e aproveitando, falou, pastor, eu posso ir no microfone um pouquinho? Eu disse, pode vir. Ela pegou o microfone e começou, blá, 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 blá. Ah, eu subi lá, amorosamente, pus a minha mão no ombro dela, peguei o microfone e falei, irmã, dá licença, senta lá, deixa o Espírito Santo edificar você. E é isso que tem que fazer. Porque eu seria culpado se não fizesse como líder da igreja. Eu sei o que a Bíblia diz a respeito da liderança. Mas isso não anula o fato de a gente ter coisas no altar. Quando você vem para a igreja, o que está no teu altar? Já vimos 3 coisas aqui. Pode estar adoração, pode estar louvor, pode estar oração. Vocês lembram quando Salomão foi consagrar o templo? Ele se levanta e ele começa a orar. E o que é que diz lá? Diz que a glória do Senhor veio encher o templo, ninguém podia ficar dentro. Ninguém podia ficar lá dentro, porque a glória tinha enchido o templo. Irmãos, esse é o meu sonho, o meu grande sonho, que quando a gente começar aqui a orar, ou adorar, a glória do Senhor vem aqui e enche o templo. A gente tenha que confessar pecados, cair de joelho, a gente comece a adorar, seja cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, comece a profetizar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria para os irmãos na igreja. Essa é a igreja viva do Senhor, a igreja que sempre tem sobre o altar o que oferecer ao Senhor. O que é que tem no seu altar? Já vimos 3 coisas. Adoração, louvor, oração. Mais uma. O altar é um lugar de confissão. A Bíblia diz, enquanto calei meus pecados, meus ossos se secaram. Confessei o meu pecado, a coisa mudou. Está escrito lá na Bíblia. A confissão de pecado. Veja lá, ponha para mim um versículo, por favor, sobre a confissão. Provérbios capítulo 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Oh, aleluia! No nosso altar precisa ter confissão, irmãos. Porque se alguém disser que não peca, é mentiroso. Agora, sabe que tempo que a gente vive? Eu digo para você que tempo que a gente vive. A gente vive um tempo egocêntrico. Pastor, eu posso falar aqui com o senhor uma coisa, mas ninguém pode saber. Irmãos, excuse me. Eu aqui no púlpito falo dos meus pecados para vocês. Sabe por quê? Porque Deus, que é Deus, me conhece e sabe. Aí vou dizer, mas é uma questão de ética. Não, não, não. É uma questão de arrogância. É uma questão de querer encobrir as coisas, que ninguém saiba. Se você olhar na Bíblia, você vê como Deus tratou os pecados dos heróis da Bíblia. Deus expôs os camaradas. Deus expôs. Não tinha esse negócio de esconder. O nosso pecado tem que ser exposto. Sabe por quê?
porque ele caiu sobre um homem que foi numa cruz por mim e por você, semi-nu. Semi-nu, levando a nossa vergonha. Então, se a gente tem vergonha de confessar os nossos pecados, a gente não é digno do que ele fez na cruz por nós. É por isso que o Tiago diz aí, Tiago capítulo 5, por favor, coloca isso lá, vocês sabem de cor, né? Confessai, pois, os vossos pecados, como? Ai, ai, ai. Está com medo, é? Diga isso comigo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros para serdes curados. Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Quando eu confesso o meu pecado por você e você ora por mim, muito pode a tua súplica. No nosso altar, nós temos que ter esse negócio da confissão do pecado. E pela falta disso, a nossa vida não anda. A nossa vida não anda. Porque a gente tem um peso. O que Jesus disse? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí Jesus diz, tomai o meu fardo, deixe teu fardo no meu pé, em outras palavras, tome o meu fardo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Temos que deixar os pés. Nós precisamos fazer isso, gente. Nós precisamos fazer isso. E quando nós fizermos isso, sabe o que vai acontecer? Deus vai nos honrar. Deus vai nos honrar. Ele vai nos exaltar. Quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta. O arrogante Deus abate, mas o humilde Deus exalta. Olha que tremenda coisa para ouvir do Senhor às 2:30 da madrugada. Que tremenda coisa. Sabe, o Senhor estava falando comigo. Ei, teu altar está meio escasso. Você não gosta quando chega na igreja e você olha assim e olha para o povo e diz, ai, vai faltar, talvez eu não vou comer para deixar os outros, porque pastor é assim, né? Ele sempre fica lá por último, pelo menos deveria ser, né? Fica por último para que os outros possam comer. Difícil. E o que é que Deus encontra quando vem no nosso altar? É um negócio tremendo isso, né? Um altar de confissão. Outra coisa interessante, é um altar de perdão. Quando Deus vem, Ele precisa encontrar sobre o nosso altar uma coisa chamada perdão. E essa história do perdão é tão sério, que diz que se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. Eu tenho muitos textos aqui que enquanto Deus falava comigo, eu fui lá revendo, né? Eu tenho os textos aqui do perdão, por exemplo, Marcos capítulo 11, versículo 25. Coloca lá, Marcos 11, 25. Veja só esse texto, eu tenho muitos textos aqui, não vou ler todos. Veja o que diz. E quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Quando o Senhor vem, Ele precisa encontrar no nosso altar perdão. Como é que está a nossa vida de perdão? Como é que está? Sabe, quando nós não perdoamos uma pessoa, a falta de perdão é mais ou menos assim. Tem alguém aqui do meu lado, e quando eu não perdoo essa pessoa, eu estou amarrado a ela. Eu estou atado a ela. Eu estou ligado a ela. Quando eu perdoo, eu desato. Se a pessoa não quiser perdoar, a corda fica no pé dela, mas não mais no meu. Não mais no meu. É isso que significa esse texto bíblico aí. É isso. Então, no nosso altar tem que estar cheio de perdão. A nossa vida é um altar. Para Deus. O que é que tem lá? Então, nós precisamos ter isso. Deixa eu andar aqui um pouquinho para frente. É um altar de sacrifício. Isso hoje a gente não quer, né? Pastor, por que eu vou fazer sacrifício se Jesus já fez sacrifício? Né? Não é só o sacrifício de louvor, mas é às vezes o sacrifício que nós temos que fazer, pagando um preço. Gente, se Jesus foi o modelo, o que aconteceu na vida dele, tem que acontecer na minha vida. Não que eu vou morrer para salvar alguém, não sou salvador, mas eu tenho que dar minha vida, começando pela minha mulher. Está escrito isso lá na Bíblia. E aí vai para frente, eu tenho que dar minha vida um pelo outro.
Eu tenho que amar. E o amor é assim, é aquele que não quer nada em troca, é um amor ágape, que é o amor de Deus. É só ler a Bíblia. Então, nós não queremos mais sacrifícios. Nós não estamos mais dispostos a pagar um preço. Eu não estou julgando, mas eu sei que é assim. E muito da minha classe, e eu posso falar disso, né? Fica tão acomodado, que às vezes é muito mais fácil ir lá na internet e pegar um sermão lá da internet, do que pagar um preço. Ficar horas na presença do Senhor, buscar, não aceitar falar o que o Senhor, que não entender que o Senhor está falando para a igreja. Tem um padrão. Tem um padrão. As pessoas não têm mais padrão, as pessoas estão... Por quê? Porque um padrão muitas vezes exige um preço. O altar do sacrifício. Como é que está o teu altar do sacrifício? O que tem em cima dele? Hã? Mas pastor, sacrifício, Jesus já sacrificou por mim, não tem mais... Ah, é? Lê sua Bíblia. E dá uma olhada lá, qual é o padrão de Jesus. E o que a sua Bíblia ensina. A vida de sacrifício. Nós não somos um fim em si mesmo, em nós mesmos. Nós estamos aqui. Então, começa lá pelo Romanos 12, mas veja lá o 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Coloca um versículo lá para a gente não dizer aqui que não lê Bíblia. Porque está aqui todos os meus textos, viu? Que o Senhor falou comigo. Também vós mesmos, como pedras vivas, pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de o quê? Oferecer de sacrifícios espirituais. Oh, pera. Pastor, aí está falando de sacrifício espiritual. Ah, é? O que você pensa que é um sacrifício espiritual? Sabe qual que é um sacrifício espiritual? É quando você vê um necessitado e você ajuda. É quando alguém está num problema e você faz aquele problema também o seu problema. Você entendeu? Às vezes a gente não quer nem levantar às 11 horas para vir na igreja porque esse é sacrifício. Hã? Mas nós temos... O que é que tem no teu altar de sacrifício? O que é que tem? E finalmente eu quero ir para a última, um altar de intercessão. A última coisa que eu quero falar com vocês é um altar de intercessão. Bem na hora. Pelo menos na minha hora, né? 1h da tarde. Altar de intercessão. Irmão, põe a mão no seu peito. Irmã, põe a mão assim no peito. Vamos lá, todo mundo. Diga comigo. Eu sou um sacerdote. Veja lá, ó. Para serdes sacerdócio santo. Então diga. Aquilo é geral, mas diga assim. Eu sou o sacerdote. Sabe o que faz um sacerdote? Um sacerdote é aquela pessoa que faz uma ponte entre Deus e o perdido. É aquele que liga, que faz a ligação. Nós somos sacerdotes para fazer a ligação entre os necessitados, não só os perdidos, mas entre os irmãos que necessitam, mas entre os perdidos. Sabe, Jesus é aquele que faz, ninguém vem ao Pai senão por mim, mas a gente às vezes não entende isso. Então pense nisso. Aqui está o Pai, aqui está Jesus, e ali sou eu o perdido. Sabe como é que eu vou ao Pai? Foi feita uma ligação entre eu e o Pai. Eu fui ligado, que é o significado do latim da palavra religião, que é religare, que quer dizer tornar a ligar o que foi desligado. Gente, eu e você somos a ligação. Sabe, Deus quer que as pessoas conheçam a Jesus, mas sabe como é que as pessoas vão conhecer a Jesus? Através de você. Você é a ligação. Porque adivinha onde que Jesus mora? Mora em você. Eu sempre falo isso aqui, já falei um monte de vezes, vou falar de novo, porque talvez tenha alguém aqui que não ouviu. Na Bíblia relata uma história bem cômica, né? Se não fosse uma tragédia, era cômica. Tinha um sacerdote chamado Seva, ele tinha 7 filhos. E os meninos queriam fazer alguma coisa assim e tal, aparecer, filho do sacerdote, né? Aquela coisa toda. E eles olharam no Paulo e viram que o Paulo disse assim, em nome de Jesus, para o demônio, para o endemoniado, em nome de Jesus, demônio, sai daí. E o demônio saía. Aí eles falaram, aprendemos. Dizendo o nome de Jesus, sai daí.
acharam um endemoniado. Os 7. E daí disseram assim, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Porque eles não pregavam Jesus. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai. O que o demônio respondeu? Conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E diz a Bíblia que deu uma surra neles e soltou nu. Os 7 foram para casa pelado. Entenderam? Então, a ligação é coisa exclusiva tua e minha. Porque nós, para ligar, nós temos que ter alguma coisa. Então, o Jesus que está em mim, quando eu ponho a mão em alguém, eu estabeleci uma ligação, porque o Jesus está em mim. Por que o Paulo estabelecia a ligação? Por que o Paulo fazia isso? Porque Jesus estava nele. Conheço Jesus, sei quem é o Paulo. Ai, tenho medo desse cara. Mas vocês quem são? Dá uma surra e solta nu. Nós somos sacerdotes. A gente precisa sacerdotar. Sacerdote que não sacerdota, não vale para nada. Quando Jesus vier, quando Deus vier no teu altar, o que ele acha de sacerdócio? Nós temos esse altar para oferecermos sacrifícios vivos, santos, agradáveis.